Evangelho de João, capítulo número 4, versículo 1 até o versículo número 26. Diz assim a eterna palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra lida nesse momento, e nós queremos apresentar a ti o nosso coração, pedindo que o Senhor lance luzes na tua palavra, mas também na nossa mente e no nosso coração. Que tu possas falar conosco de maneira apropriada nessa noite, dando-nos o conhecimento, a sabedoria, o discernimento e o aprofundamento nas sagradas letras. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa de estarmos aqui em tua casa, com os amados irmãos e irmãs, na comunhão dos santos, para adorarmos o Senhor e para nos debruçarmos sobre a tua palavra a fim de aprender dela. Portanto, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Veja o que há ali, toda a dor que há, Senhor, todo o peso, toda a amargura, todo o sofrimento, tudo aquilo que nos faz enfermar, que nos deixa chorosos, que nos coloca com o coração tão duro tantas vezes. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Opera em nossa vida. Nós precisamos do teu agir. É a nossa oração no nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Do raso ao profundo, um chamado à cura. É o título do sermão dessa noite. Do raso ao profundo, um chamado à cura. Percebam que Jesus havia deixado a Judéia em direção à Galiléia, passando pelo território da Samaria. É o que o texto já nos narrou. No caminho, entre mentes, chegou a um povoado samaritano chamado Sicar, perto do campo que Jacó havia dado ao seu filho José, onde se localizava o Monte Gerizim.
Guarde esse nome. O Monte Gerizim exerceu uma grande importância na história passada de Israel. Foi ali no Monte Gerizim que Abraão construiu um altar assim que chegou na terra de Canaã. Foi nos arredores do Monte Gerizim que Jacó também levantou um altar ao Senhor. Foi no Monte Gerizim que os ossos de José foram sepultados. Em Deuteronômio capítulo 11, depois do capítulo 27, Deus determinara ao povo de Israel que quando entrasse na terra prometida, depois de ser liberto do Egito, fizesse uma cerimônia em 2 montes. No Monte Gerizim, onde seriam pronunciadas as bênçãos decorrentes da obediência. E no Monte Ebal, seriam pronunciadas as maldições decorrentes da desobediência. Depois, lá na frente, Josué, quando conquista a terra, ele cumpre essa determinação do Senhor, tanto em Gerizim quanto em Ebal. O contexto de João 4, queridos, demonstra que os samaritanos interpretavam que Deus havia associado o Monte Gerizim às bênçãos e o Monte Ebal às maldições. Até aí tudo bem. Mas eles iam além. Eles diziam que o Monte Gerizim, a partir de então, seria o monte abençoado por Yahvé. O monte santo escolhido por Deus, favorecido pelo Senhor. E por isso diziam que ali era o verdadeiro lugar da adoração. Os judeus, todavia, não entendiam esses montes dessa forma. Para eles, e da forma correta, a cerimônia determinada por Yahvé fora tão apenas um símbolo da aliança, da obediência à lei ou da desobediência à lei. Nada mais que isso. Não era, e nem se tratava de uma escolha definitiva do Monte Gerizim como sendo o lugar da verdadeira adoração a Yahvé. Mais tarde, o legítimo culto passou a ser associado ao Monte Sião, a cidade de Jerusalém, e especificamente ao templo que foi construído em Jerusalém. Ocorre que o Poço de Jacó ficava ali, onde Jesus estava naquela ocasião conversando com aquela mulher samaritana. Perceba, e volte, tente imaginar a cena. Jesus está caminhando, chega cansado, os discípulos seguem para comprar alimentos na aldeia, e ele fica ali sozinho, estava com sede, como o ser humano que ele era. E então, estamos tratando aqui da hora do meio-dia, o sol estava a pino, né, naquela região. Os irmãos sabem como o lugar ali é extremamente quente. E pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus a aborda. A mulher era samaritana, Jesus era judeu, e ele fala: por favor, você pode me dar água para que eu possa beber? Estou com sede. Era isso que ele estava falando. E a mulher fica surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos, porque consideravam os samaritanos como um povo impuro. Fruto de um sincretismo religioso, uma miscigenação de povos, e com essa mistura de povos, o que aconteceu? Um sincretismo religioso. Então, o culto dos samaritanos era um culto considerado impuro pelos judeus, e eles tinham lá a sua razão. Aí Jesus, ela, surpresa, vai perguntar para Jesus: como pode, você sendo judeu e eu sendo uma mulher samaritana, você me pedir água? Como pode isso? Vocês nem querem falar com a gente. Vocês nos tratam como se nós fôssemos uma subclasse, uma subcategoria de seres humanos. Ao que Jesus responde: se ao menos você soubesse que presente você tem aqui, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu te daria da água viva. E ela estranhou, porque ela disse: Senhor, você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo. Como pode o Senhor tirar água viva? Como o Senhor vai fazer isso? Além do mais, você se considera mais importante do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer uma água melhor do que o nosso pai Jacó usou para dessedentar a si mesmo, para tirar a sede de seus filhos e de seu rebanho? Como pode isso? E Jesus responde: quem bebe desta água logo terá sede,
e outra vez tornará a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nessa pessoa como uma fonte de água que salta para a vida eterna. E eu acredito que aquela mulher fica tentando imaginar os padrões de todas aquelas imagens que estavam sendo projetadas pelas palavras do bom mestre. Uma cena riquíssima de imagens. Por favor, Senhor, disse a mulher, dá-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede. E detalhe, eu não vou ter que vir aqui buscar água nesse poço. Aí Jesus diz, vá buscar seu marido. E ela disse, não tenho marido. E Jesus diz, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com que você vive hoje. E certamente você disse a verdade. Olha que coisa interessante. Vocês percebem que o relato de João, descrevendo esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, possui várias camadas. Percebe que não se trata apenas de um único assunto, mas de vários assuntos que estão envolvidos. E Jesus começa a descamar, começa a remover camada por camada para ir tratando. Você consegue perceber isso? Vocês percebem que essa história da mulher é uma história extremamente intensa. E à medida que se desenvolve, ela vai se tornando ainda mais intensa. E você percebe que a história da mulher samaritana também se parece com a nossa história, que também não raras vezes se torna intensa, cheia de camadas. Algumas camadas que pareciam triviais, outras nem tanto, essenciais, que somadas umas às outras formam a trama principal da vida daquela mulher, assim como formam a trama principal da nossa vida. Vocês percebem isso? Eu pergunto para você, quantas camadas compõem a nossa história? Quantas camadas compõem a sua história? Quantas? Quantas pequenas histórias trouxeram você até aqui ou fizeram de você a pessoa que você é hoje? Louvado seja o nome do Senhor. A verdade, queridos irmãos, é que somos todos marcados por histórias triviais ou não, essenciais ou não, que juntas vão formando essa trama da nossa vida num enredo de diversas camadas. É o dia a dia, é o cotidiano, é a correria de sempre, é a maluquice da vida. Nesse vai e vem, a gente vai vivendo, empurrando como pode, mas lá no íntimo há algo maior que nos dá impulso para que continuemos vivendo. E aí, nesse contexto da intensa história da mulher samaritana, marcada por acontecimentos bonitos e outros extremamente tristes, que ela conversa com Jesus. Se tratava de uma mulher marcada pela vida, que preferia ir ao poço de Jacó no meio-dia, numa hora mais quente do dia. As mulheres vinham pela manhãzinha. Ela vinha no meio-dia. Por quê? Porque ela não queria se encontrar com ninguém. Essa certamente era a sua escolha. Porque sabia que por onde quer que andasse, suas pequenas histórias a seguiriam. Suas histórias bonitas, mas também suas histórias tristes. E as histórias tristes pesam muito mais à vista dos outros que nos condenam. Verdade ou não? E ela sabia disso. E por isso era apedrejada sem pedras físicas. Todavia com pedras constituídas de palavras, de olhares, de caras feias e de julgamentos atrozes. Porque as pessoas são exatamente assim. E a mesma coisa acontece conosco. Nessas histórias que nos acompanham, nessas histórias que simplesmente nos seguem, irmão Salomão. Ainda que não queiramos, mas elas nos seguem. Ainda que busquemos fugir delas, mas elas estão sempre conosco. Histórias que estão marcadas no nosso corpo, sobretudo marcadas no nosso espírito. Histórias marcadas na nossa memória afetiva. E nós andamos com todas essas histórias por aí.
E algumas são doloridas demais e pesadas demais, e nós gostaríamos mesmo de conseguir eliminá-las, ou pelo menos de eliminar a lembrança delas, mas isso é impossível. E o que fazia a mulher samaritana ser aquela mulher era justamente o compêndio de histórias que formavam a sua vida. Ouça, o Evangelho, queridos irmãos, não propõe uma fuga da nossa história, mas consiste num convite a aprendermos a lidar com as nossas histórias à luz da graça, da verdade e da redenção que há em Cristo Jesus. E muitas vezes há um desejo sombrio de esquecermos fatos, acontecimentos e pessoas que nos feriram. Como se esquecer esses infortúnios fosse um caminho viável ou até saudável. Mas essa busca só nos faz ainda mais adoecidos. Fernando Pessoa já dizia: eu trago comigo as feridas de todas as batalhas que evitei. O escritor russo Leon Tolstói dizia: as batalhas mais importantes são travadas dentro de nós. Laurel Hamilton disse: há feridas que nunca aparecem no corpo, mas são mais profundas e mais dolorosas que qualquer coisa que sangra. E você sabe exatamente aquilo que o Espírito Santo está falando para você. Mas diante de Jesus estava aquela mulher com o coração sangrando. E o que eu quero dizer é que não tem jeito de esquecer a dor e o sofrimento, vamos sempre levá-los, carregá-los em nosso peito, inclusive aquilo que sim, que conseguimos evitar. Porque demandaram de nós um grande esforço para que pudéssemos evitar. Aquele confronto que teríamos que ter, mas a gente evita de todas as formas. E isso nos machuca também. E percebam, as coisas que mais tentamos esquecer exercem efeito contrário, porque toda vez que você tenta se esquecer de uma coisa ruim, você acaba se lembrando ainda mais dela. Ou não é verdade? Então, não se trata de carregarmos as histórias, se trata de como lidamos com as coisas que acontecem com a gente, principalmente as mais intensas. E que tiveram o condão de nos machucar, de nos fazer chorar. Queremos fugir de alguns confrontos, queremos fugir de algumas memórias, lutamos contra todas as lembranças, sim, mas esse caminho não é saudável. E além disso, é emocionalmente inviável. Para você superar uma história intensa de sua vida, você precisa enfrentá-la. Teóricos da psicologia como Carl Jung já diziam que o sofrimento precisa ser superado e o único caminho, o único meio de superá-lo é suportando-o. Suportar o sofrimento. Não tem como fazer de conta que não existe, porque ele está lá. E quando a gente menos espera, ele está de frente de nós. Ninguém pode lidar com uma história evitando-a, lidamos com uma história suportando-a. E o suporte é como aquela prateleira que colocamos em nossa casa para colocar objetos preciosos de decoração, longe do alcance das crianças, mas ela precisa ser segura, ela precisa sustentar, suportar, aguentar. Por isso você coloca a integridade desses objetos preciosos naquela prateleira, porque você sabe que ela vai suportar. Na casa da minha mãe tem um jarro, tem mais de 60 anos. E ela o coloca bem alto, fora do alcance das crianças. Não pelo valor físico do objeto, mas pelo valor que aquele objeto carrega em nível de sentimentos. Queridos, há um lugar específico para suportar a nossa dor. É isso que o Senhor está conduzindo com aquela mulher, suportar e construir uma base para conseguirmos lidar com a intensidade de nossas histórias, todas essas que nos trouxeram até aqui e nos fizeram ser o que nós somos. Como diz o filósofo, ninguém é uma tábua rasa. Todos já fomos marcados
inscritos. Todos nós. Por isso precisamos nos nutrir de uma espiritualidade com princípios e valores que nos ajudem a enfrentar a vida, e não uma espiritualidade que está sempre buscando nos deslocar da realidade, fingindo que está tudo bem. Queridos, está tudo bem não estar tudo bem. Nós somos seres humanos. Uma espiritualidade madura que conecta o nosso coração com Jesus, mantendo nossos pés no chão, nos dando condições de suportar as reveses da vida, para podermos aguentar o tranco que às vezes a vida impõe, e impõe mesmo. Não pede licença. Ouçam, não será com frases preparadas, elaboradas, com frases de efeito, saídas das palestras dos coaches como Cortella ou Dave Leonardo, que iremos suportar a intensidade das nossas histórias. Nós a suportamos com Jesus. Com Jesus. Por isso que lemos hoje, nessa intensa história, desse encontro inusitado, o encontro de Jesus com uma específica mulher samaritana de nome desconhecido. Não sabemos o seu nome, mas podemos entender um pouco de seu coração, de sua história, de seus traumas, de seus medos, de suas dúvidas, de seus anseios. Sentimentos que afligem a vida daquela mulher e que nos fazem aprender com esse encontro. Então hoje eu quero abordar apenas 2 lições, falando do raso ao profundo, de um chamado à cura, de encontros que podem trazer cura. A primeira lição é: proteja-se, mas não se feche a novos relacionamentos. Você percebe que essa conversa é de fato uma conversa até mesmo insólita, ou seja, diferente. Meio esquizoide, uma coisa assim meio... Começa assim, um estranhamento. Jesus faz aquela mulher um simples pedido. Ele pede água. Isso se transforma num gatilho para o coração dela, despertando histórias que a trouxeram até ali. Porque havia uma divisão de 2 povos. Hoje o nosso desafio é aprender talvez a principal lição da história dessa mulher. Nós devemos nos proteger, sem todavia nos fechar a novos relacionamentos, porque a vida humana se faz com relacionamentos. Se você perceber, a própria Trindade se faz em relacionamento, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas perceba desde o início que a mulher samaritana está na defensiva. Como pode tu, sendo judeu, e eu, mulher samaritana? E ela tem razão. Como assim, pastor, ela tem razão? Porque aquela relação era complicada demais. Sem falar nas dores que ela portava, por causa dos relacionamentos antigos. A dor, o abandono, a rejeição, as promessas que não se cumpriram. Então chega agora um homem, ele pede água. Parece simples, mas não é. E ela responde: como é que você, sendo judeu, homem e judeu, 2 distanciamentos, concorda comigo? Fala comigo uma mulher samaritana. Ela se defende. E como eu disse, ela está certa. Como assim, pastor? Eu explico. Ela não sabia que se tratava de Jesus, nem quem era Jesus. Hoje, lendo esse texto, é fácil para nós, porque nós sabemos que se tratava do Senhor, do Filho do Deus vivo, como cantamos há pouco. Mas a mulher, ela não sabia. Por isso ela reage daquela maneira. Porque o relacionamento começa no raso. E ela vai avaliar se, de fato, há as potencialidades exigíveis para o aprofundamento. E na vida, precisamos aprender a nos proteger sem nos bloquear para novos relacionamentos. Isso é autoestima, é autopreservação. Sim. Queridos, nós não devemos sair mergulhando em relacionamentos
com quaisquer pessoas e sem qualquer critério. É preciso conhecer antes, é preciso entender a dinâmica da relação, para depois nos aprofundarmos. É como aquela história da piscina. Quando uma criança chega na piscina, ela corre e pula. Eu lembro quando um dos nossos filhos era pequeno, eu não sei se era o Pedro, se era a Isabela, era quem? Era o Gabriel. E nós chegamos à piscina. Ele saiu correndo, ele tinha, eu acho que ele devia ter 2 ou 3 aninhos, ele saiu correndo na piscina de adultos e pulou. Nós pulamos assim, na loucura, por quê? As crianças fazem assim, nós não. Nós não mergulhamos de imediato. Nós analisamos a piscina primeiro, a profundidade, a temperatura. Não é verdade? Se estamos trajados adequadamente, a criança não. Nos relacionamentos também deveríamos ser assim, não mergulhar de imediato. A mulher não quer mergulhar de imediato, ela deseja se manter no raso, à distância. Ela prefere se preservar. E você também deve fazer assim. Agora, eu falo de mim mesmo. Eu tenho essa mania, essa propensão de mergulhar de cabeça. E mergulho rápido demais. E a conclusão, eu me decepciono também rápido demais. Eu me recordo da primeira igreja que eu pastorei há mais de 30 anos. Com poucos dias na igreja, um irmão chegou para mim e declarou amores. Mas declarou amores assim: pastor, eu te amo demais. Eu te amo, pastor, eu te amo, pastor. Puxa, aquilo fisgou meu coração de pastor, porque eu sou emocional demais. Alguns dias depois, comentei com um pastor amigo, bem mais experiente do que eu, o pastor João Alves, e contei exatamente o que havia acontecido, e ele me disse: pastor Jailson, tome cuidado com esse irmão. Quem declara amor rápido demais, muitas vezes também se decepciona rápido demais. Não deu outra. Bastou a primeira contrariedade, o primeiro não, para que aquele amor se transformar em distância e depois em oposição. E desde ali eu venho buscando aprender que maturidade e amor verdadeiro não está na intensidade das palavras, nem nas palavras de amor declaradas, mas na constância das atitudes. Por isso eu peço ao Senhor uma igreja que permaneça, pessoas que permaneçam, que tenham a capacidade de enfrentar as vicissitudes da vida, as oposições ministeriais, os ventos contrários e permanecerem. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. Queridos, mergulhar rápido demais é um padrão que deve ser eliminado. Mergulhar rápido demais nos faz escolher mal e decidir mal. Nos machucamos com isso. Proteja-se como a mulher samaritana, mas não se feche totalmente. Existem pessoas tóxicas, é verdade, que vão te fazer mal. Mas também existem pessoas curadoras. Outro filósofo disse que o homem é lobo do homem. Não deixa de ter razão. Só que a assertiva está incompleta. O homem também é cura para o homem. A autoproteção é o primeiro passo para um relacionamento verdadeiro, é a abertura. E as boas aberturas são necessárias. Se um filme não tem uma boa abertura, dificilmente você continua assistindo. A não ser que você seja como eu, fique assistindo para ver se vai, até que desiste. Se um livro não tem uma boa introdução, raramente você persiste na leitura. Se uma conversa começa de forma fria, sem conexão, dificilmente ela ganha profundidade. Se uma amizade não nasce de um encontro genuíno, ela tende a não se sustentar. Se um relacionamento não começa com respeito e verdade, ele já nasce com rachaduras. E vai ruir. A segunda lição
Aceite o investimento no relacionamento quando houver verdade. Aceite, se houver verdade. Perceba que ocorre que Jesus vê potencial naquela mulher. Estamos tratando do mestre dos mestres. Jesus não a rejeita nem a define pelo seu passado, mas a enxerga com um olhar de transformação. E é assim que ele olha para mim e para você. É assim que ele te olhou um dia. Eu nunca fui tão rejeitado quanto nos últimos tempos, queridos. Nunca. E quem já passou pela rejeição sabe muito bem a dor que isso causa. Mas Jesus, embora eu fosse pecador, nunca me olhou com rejeição. Outros viam apenas uma história marcada por falhas de relações quebradas, manchadas, de adultérios, porque são vários relacionamentos seguidos. Mas Jesus vê alguém em quem investir para uma verdadeira mudança, para uma restauração plena de vida. Foi isso que ele viu em mim e em você. Por isso Jesus se aproxima e conversa. E Jesus redargue, e escuta, e explica, e justifica, e corrige, e enfatiza. Que a conduz a esse encontro que muda sua vida. Jesus não ignora a realidade dela, mas também Jesus não se limita a tal realidade. Ele investe, porque vê nela alguém que poderia florescer, floresce. Alguém que poderia frutificar e frutifica. A metáfora da água do poço aponta justamente para a profundidade. A água está lá no profundo. Ele a leva a mergulhar em si mesmo. Você acha que é a profundidade do poço que me interessa? O que me interessa é que você se aprofunde em si mesma. E que você coloque para fora tudo que há ali. É isto. Chama teu marido. Esse chama teu marido também é uma metáfora. Uma metáfora para apontar para as dores que ela sentia. Um simbolismo. Para as dores que ela sentia dos desamores, dos abandonos. Percebe? Apontava para as dores mais profundas do coração daquela mulher. Aí Jesus traz à tona as verdades que estão ali, existentes no âmago do coração dela. E Jesus não ignora a dor da samaritana, mas também não a romantiza. Ele lança luzes em seu coração e traz à tona a verdade. E nós aprendemos com a palavra que a verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. No início ela resiste. Mas agora ela abre o seu coração para expor as suas verdades mais íntimas. Não tem um marido. Por que ela diria aquilo para Jesus? Como você diria isso para um desconhecido? Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E você disse com verdade. Jesus está dizendo assim, olha, está vendo? O nosso relacionamento aqui é um relacionamento que se pauta na verdade. Agora ela começa a entender que não se tratava de um simples judeu andarilho, acompanhado de outros malucos. Não era nada disso. Ela diz, vejo que tu és profeta. Queridos, a dimensão, a profundidade, a expressividade
do que ela fala, vejo que tu és profeta. É algo incrível. Percebam que a mulher começa a aprofundar-se naquele relacionamento com Jesus, porque passa a enxergá-lo como um profeta, alguém de confiança, alguém que inspira confiança, alguém que ela pode falar as verdades mais profundas, mais ocultas do seu coração, que ela não poderia falar a ninguém. E aqui há uma outra lição, diríamos uma sublição. Cuidado para quem você fala as verdades da sua vida. Cuidado. Gente, porque o ser humano é caído, o coração é caído. E a língua é caída também. Cuidado. Mas para o aprofundamento ela enfrenta o processo. E o processo era encarar as próprias verdades. E abrir mão de todas as ilusões. Eu não tenho marido. Tive homens na minha vida, não tenho marido. Ela estava ferida demais. Ouçam, uma espiritualidade superficial que evita profundidade não tem valor algum. Jesus não faz isso, Jesus vai fundo e Jesus permite que a samaritana também se aprofunde no conhecimento dele. Jesus, ao mesmo passo que está a conhecer a mulher, ele também vai se dando a conhecer, percebe? E a conversa começa falando de água e de sede e termina na vida emocional mais profunda daquela mulher. E ela está bem com isso, Vinícius. E ela está bem com isso, Beral. Está segura. Porque tem verdade no relacionamento. Porque não tem coisas ocultas, não tem coisas, não tem intenções más, ocultas. Mas ela precisa enfrentar um processo que envolve as verdades, e esse processo dói. Mas é uma dor que traz a cura. Não há despertar de consciência sem dor. Nós somos iluminados quando somos levados por Cristo a encararmos a nossa própria escuridão. E quando Jesus diz, chame teu marido, eu repito, serve para nós como uma metáfora, como um símbolo, para dizer, traga à tona tudo o que dói. Deixa vir do profundo agora a superfície, tudo que dói, tudo que está oculto, escondido, lá no quarto escuro do seu coração. Onde ninguém entra, onde você trancou a porta por fora e nem você quer entrar. Jesus está dizendo, abre essa porta, traz tudo à tona. Porque eu vou trazer cura. Na nossa época, José Claudino, irmão Paulo, tinha o tal do mertiolate. Quem se lembra do mertiolate? Quando a gente caía, que machucava, a mamãe já ia correndo buscar o tal do mertiolate. A gente não sabia se doía mais a dor da ferida ou a dor do mertiolate. É o antisséptico que arde, mais cicatriza. Porque esse processo tem dor, mas também tem encanto, tem beleza. A ferida precisa ser movida, volvida, mexida, para depois ser atada, para ser curada. E Jesus é especialista nisso. E Ele está conduzindo todo o processo, é Jesus que conduz. A questão é, querido, como é que você quer viver? Como você gostaria de viver? A mulher prossegue sentindo-se segura, agora pode tratar de assuntos ligados à alma, à sua comunhão com Deus, e ela chama Jesus para uma espécie, que não era um debate, tá, gente? Mas uma espécie de debate teológico. Todavia, a partir de uma dúvida sincera. Vou explicar.
O apóstolo Paulo proíbe os debates, as contendas, as polêmicas acerca da palavra. Ele diz que só engendram confusões. Ele diz para a gente fugir. Agora, se uma pessoa quiser, entre aspas, um debate com você por causa de dúvidas sinceras, ela pode até dizer, você dizer alguma coisa A e ela dizer B, mas ela quer entender se é A mesmo. Ela não está debatendo pelo amor do debate, ela está debatendo porque ela tem uma dúvida sincera, ela quer aprender com sinceridade. Aí nós topamos. Vamos conversar. Outra vez uma pessoa pediu para mim, para eu ter um encontro com uma determinada pessoa para um debate teológico. Eu falei, não. Eu não estou aqui para isso. Se for para conversarmos e desde que haja uma dúvida sincera, eu estarei presente. Mas para debater, para lançar pérola aos porcos, não, é claro que não. Dúvidas sinceras interessam a Jesus. Portanto, interessam a mim e a você. Debates não. Não. E perceba que agora o diálogo passa a ser o lugar da adoração. O objeto do diálogo agora é o lugar da adoração. Perceba que Jesus corrige os rumos da conversa para afirmar que não se tratava de lugares físicos, não tem nada a ver, a adoração não tem a ver com lugar físico, com o local de culto, que a gente chama de templo. Templo somos nós, mas a gente chama de templo da Igreja Presbiteriana do Brasil no Lago Sul. Não é isto. O que faz disso algo especial é a presença da igreja e do Senhor da igreja. Então Jesus vai corrigir, Jesus vai dizer o seguinte: não se trata de lugares físicos, mas de lugares espirituais que nós acessamos quando adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Um lugar espiritual que somente os verdadeiros adoradores têm acesso. Por isso que precisa estar em espírito e em verdade. Não se trata de o Monte Gerizim. Não se trata do Monte Sião, de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. Nada disso. Por isso que Jesus corrige a teologia daquela mulher samaritana. Você tem um coração ensinável? Pergunte para si mesmo. Porque tem crente que tem a síndrome de Gabriela cravo e canela, né? Eu nasci assim, você já sabe. Não, querido, nós temos que ter um coração ensinável. Eu aprendo todo dia. Todo dia. Eu quero aprender mais. E se houver, porventura, algo que eu aprendi que precisa ser, à luz da palavra do Senhor, corrigido, estou pronto para isso. Jesus corrige aquela mulher e eu acho maravilhosa a disposição da mente e do coração daquela mulher de ser talmidim, de ser discípula, de aprender com Jesus e de deixar-se corrigir pelo amado Mestre. Que coisa linda. Havia disposição para adoração. Mas Jesus estava dizendo, a adoração não segue isolada da palavra. Porque ele vai dizer, a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo o seguinte, olha, você quer saber de adoração? Tem que aprender com os judeus, que a salvação vem dos judeus. A palavra, os oráculos foram entregues aos judeus. E em última instância, aprendei de mim. Jesus então aprofunda mais ainda o relacionamento com aquela mulher, e a primeira vez, terceira vez digo, é a primeira vez nos evangelhos que Jesus se declara o Messias. Para quem foi? Para um grande teólogo de Jerusalém? Não. Numa sinagoga? Não. À beira do poço de Jacó, próximo a Gerizim, para uma mulher samaritana.
Ele vai dizer, quando ela disse primeiro, eu sei que o Messias vem, e Jesus responde, ego eimi. Eu sou. Eu que falo contigo. Nem para os discípulos Jesus tinha falado isso ainda. Há aprofundamento no relacionamento, porque tem verdade. Ouçam. O encontro de Jesus com a samaritana nos ensina que relacionamentos profundos nascem da verdade, da escuta, do investimento genuíno de tempo no outro. Jesus atravessa barreiras culturais, emocionais para conversar com ela de forma sincera. Sincera quer dizer sincera. Os antigos vasos, quando tinham trincas, eram encerados para não aparecer a trincadura. Mas quando o vaso era muito bom, não precisava de cera, está aqui, sem cera. Jesus era sincero com aquela mulher. Louvado seja o Senhor. Jesus atravessa essas barreiras sem condenação, mas também sem ocultar a verdade. O texto mostra que existem pessoas que podem nos fazer bem porque nos ajudam nos processos de cura, de crescimento e de transformação. Tem pessoas que vão nos fazer mal nessa caminhada, sabemos disso. Mas tem pessoas que participam do processo da nossa cura. Que são homens e mulheres de Deus que o Senhor, Adriana, coloca na história da nossa vida no momento ideal, no momento necessário para nos ajudar nesse processo. Relacionamentos saudáveis não se sustentam apenas em afinidade. Porque nós temos gosto parecido. Não, não tem nada a ver com isso. Mas em presença, em honestidade, em capacidade de enxergar além dos erros e da aparência. Com verdade. Que Deus nos abençoe. Você crê? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu santo nome, mercê da tua palavra que foi lida e proclamada. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, nesses momentos derradeiros do nosso culto solene. É a nossa oração no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.